Imagina a seguinte cena, tipo, o equivalente ao mês inteiro de salário simplesmente evapora numa tela de computador em, sei lá, exatos 45 segundos. Nossa, só de imaginar já dá um frio na barriga, né? Pois é, a lógica fria grita para fechar o programa de uma vez, desligar a máquina e dar uma volta. Mas a nossa biologia, aquela programação desenhada ao longo de milhões de anos de evolução lá na savana africana, ela basicamente obriga a mão a clicar no botão de comprar mais uma vez. É o instinto falando mais alto que a razão, com certeza. Exato. Então, hoje, a nossa análise se debruça sobre esse campo de batalha psicológico super tenso que é o day trade, um ambiente onde aquelas velas verdes e vermelhas do gráfico parecem pura matemática, mas que, na verdade, formam uma armadilha cognitiva projetada para virar nossa própria mente contra nós mesmos. O que é fascinante nisso tudo, e a gente vê isso direto nos estudos, é o abismo gigante entre a teoria financeira e a prática humana, sabe? Uhum. Porque nós entramos no mercado acreditando piamente que vamos operar usando o córtex pré-frontal, que é a nossa parte lógica, analítica, a que faz o planejamento. Mas no momento em que o dinheiro real entra em jogo na tela, O jogo muda completamente, né? muda totalmente. O sistema límbico, que é aquela estrutura bem mais primitiva responsável pelas emoções e tipo pelos instintos de sobrevivência, de lutar ou fugir, ele simplesmente sequestra a operação. É um sequestro mental mesmo. E para materializar as informações das nossas fontes de hoje e entender como esse sequestro acontece na prática, a gente vai acompanhar a jornada de um personagem fictício a partir de agora. Vamos chamá-lo de Michael. Ótimo, o Michael vai ser o nosso avatar nessa história. Isso. E através das decisões do Michael, a gente vai cruzar esse caos absoluto do mercado financeiro com umas descobertas bem perturbadoras da economia comportamental. E até, olha só, com o experimento clássico com animais lá da década de 60. É, o experimento dos cachorros, que é bem pesado, inclusive. Sim, bem denso. E lembrando para quem está ouvindo que o grande objetivo aqui não é de forma alguma julgar as ações do Michael. Nossa missão é entender os mecanismos neurológicos que fazem decisões financeiras suicidas parecerem perfeitamente lógicas para ele no calor do momento. E a derrocada do Michael, ela começa com um viés que é super documentado na economia comportamental, sabe? A famosa aversão à perda. Ah, claro. As fontes trazem um dado quantitativo que eu acho muito revelador. A dor psicológica que uma pessoa sente ao perder, digamos, $100, ela é registrada no cérebro com o dobro da alegria que a pessoa sente ao ganhar os exatos mesmos $100. Nossa, o dobro. Fazendo a ponte com a evolução que a gente mencionou no início, faz muito sentido, né? Perder recursos no nosso passado ancestral não era só um aborrecimentozinho, tipo perder dinheiro na bolsa hoje. Era uma sentença de inanição mesmo. Exatamente, era questão de vida ou morte. Então nós fomos fisicamente programados para focar no negativo e evitar a dor a todo custo como um alerta máximo de sobrevivência. Eu, como uma pessoa curiosa com biologia, fico impressionada com isso. Mas o problema é que no ambiente do mercado, essa fiação interna cria um ponto cego horrível. Totalmente destrutivo. O Michael passa a tentar evitar a sensação emocional de perda, sabe? E não a perda financeira real na conta bancária. E esse é o cenário perfeito para o erro mais comum e letal de quem faz day trade. O ato de mover o limite de perda, o famoso stop loss. O clássico erro de esticar o stop. Pois é, todo operador sabe na teoria que o stop loss é o cinto de segurança, né? É aquele ponto matemático onde a sua tese inicial se provou errada e é hora de sair, engolir o choro e fechar a operação. Mas, quando o preço cai e vai chegando perigosamente perto daquela linha vermelha, o sistema límbico do Michael entra em pânico total. Ele não quer sentir aquela dor duplicada de $100 do que você falou. Exato. Em vez de aceitar a perda técnica e proteger o capital, ele ativamente arrasta a linha para baixo. Ele estica o limite porque não quer admitir que errou. Sabe uma analogia que me vem à cabeça? É como segurar um balde furado tentando não perder a água. Mas a pessoa acaba esticando o braço até, sei lá, deslocar o ombro, só para não ter que admitir que o balde quebrou. Perfeito, é bem isso. É um absurdo lógico. É como ver um incêndio começar na cozinha e, em vez de usar o extintor ali na hora, a pessoa fecha a porta da cozinha e vai para a sala assistir televisão, esperando cegamente que o fogo apague sozinho. O Michael prefere manter essa posição perdedora aberta, agarrado numa esperança mágica só para adiar o momento de ver o vermelho no saldo. Sim, porque enquanto a operação ali está aberta,
por pior que esteja, o cérebro dele ainda processa aquilo como uma perda imaginária, sabe? Não foi concretizada. E a ironia cruel disso tudo é que mover o stop para baixo traz um alívio psicológico imediato para ele. Ah, o cérebro recompensa o adiamento da dor. Muito. O Michael sente que tipo sobreviveu por mais uns minutinhos ali na savana. Mas, olhando para o outro lado dessa mesma moeda, a gente tem o perigo enorme de quando a operação dele realmente dá certo logo de cara. Ixi, a famosa maré de sorte do iniciante. E quando bate no alvo de lucro de primeira, as notas das nossas fontes descrevem uma verdadeira inundação química, né? Inundação de dopamina pura. Mas olha, a gente precisa redefinir aqui como a dopamina atua. Como assim? Ela não é o hormônio do prazer. Então, popularmente, todo mundo fala que é o hormônio do prazer. Mas a neurociência moderna já entende a dopamina muito mais como uma molécula da busca, da antecipação, sabe? Ela não diz apenas para o cérebro, ah, isso aqui é gostoso. Ela grita, cara, faça isso de novo agora mesmo. Nossa! Então quando o Michael acerta aquele primeiro trade e sente essa onda absurda, o ego dele simplesmente infla. Infla até estourar. Ele desenvolve um excesso de confiança agudo e passa a acreditar que, tipo, decifrou o código invisível do mercado. Que ele é um gênio incompreendido. Mas se a dopamina é sobre a busca e a antecipação, igual você falou, então o comportamento dele na próxima vez que ele abrir o home broker já não vai ser movido pela estratégia. Nem um pouco. O córtex pré-frontal, que é aquele cara lógico, foi amarrado e jogado no porta-malas do carro. Coitado. O Michael simplesmente abandona toda a paciência de esperar pelo momento certo no gráfico e começa a clicar em qualquer oportunidade medíocre que aparece só para tentar replicar aquela onda química inicial o mais rápido possível. E aí é que a gente entra na mutação do risco, que é o segundo ponto-chave das nossas fontes de hoje. Mutação do risco? A transição para o vício, né? Exatamente, as fontes são enfáticas em mostrar que esse é o momento, tipo, o ponto de inflexão mesmo, onde o Michael deixa de ser apenas um investidor irracional e ele cruza a fronteira clínica para o comportamento de um adicto, um viciado mesmo. O objetivo do jogo na mente dele sofre uma mutação silenciosa. Já não é mais sobre gerir um portfólio de forma saudável. Não, de jeito nenhum. Não é sobre proteger o capital ou buscar uma rentabilidade sustentável a longo prazo. O foco absoluto do Michael se torna puramente a manutenção do estímulo. Ou seja, o importante é continuar sentando no brinquedo do parque de diversões, mesmo que o brinquedo esteja quebrado. Exato. O resultado financeiro final ali no fim do mês perde o sentido diante dessa necessidade quase biológica de estar posicionado no mercado o tempo todo. E isso altera de um jeito bizarro a forma como ele passa a enxergar o dinheiro que está sumindo da conta. A perda financeira deixa de ser aquele sinal de alerta vermelho gigante, né? Deixa de ser um choque de realidade de que, opa, a estratégia está falhando. E passa a ser internalizada apenas como um pedágio. O famoso custo de estar no jogo. Ele pensa, eu paguei isso aqui para continuar operando. A urgência de abrir a próxima operação é tão forte que anestesia a dor real do dinheiro perdido. Sim, e tem um gatilho ainda mais traiçoeiro que sustenta esse ciclo vicioso, que é exaustivamente documentado na psicologia do jogo, né? O fenômeno do quase ganho. O quase ganho é terrível. E aqui eu preciso fazer um questionamento profundo às informações das nossas fontes. Porque, olha, para mim, isso desafia a lógica básica das coisas. Vamos lá, o que não está fechando? É o seguinte. As notas descrevem esse quase ganho como aquela situação onde a ação sobe, 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 fica meros centavos de bater no alvo de lucro do Michael, mas aí do nada reverte, despenca e ele perde tudo na operação. Ele sai no prejuízo total. Pois é. Se o preço não bateu no alvo e a consequência final, matemática, foi um prejuízo real, como que é possível que o cérebro libere dopamina nessa hora? Uma falha matemática dessas não deveria gerar apenas pura frustração e, forçar ele a parar e repensar a estratégia inteira? Olha, a sua pergunta faz todo sentido. Em uma mente que está operando sobre pura racionalidade, o quase ganho é categoricamente uma derrota amarga. Não tem meio termo. Lógico. Mas a gente tem que lembrar que o cérebro do viciado foi completamente hackeado quimicamente pela dopamina, que é aquela molécula da busca que a gente falou. Então o sistema de recompensa dele sofre um curto-circuito. E ele passa a interpretar essa proximidade ilusória do sucesso não como um fracasso,
mas como uma validação de que ele está no caminho certo. Nossa, então o cérebro sussurra pra ele tipo, nossa, olha a proximidade. O padrão que você leu no gráfico estava certinho, foi só um detalhezinho de timing. Exatamente isso que a voz interna diz. Tente só mais uma vez, porque na próxima a recompensa é garantida. Caramba, a biologia dele tá literalmente recompensando ativamente a falha. O quase age como um combustível de altíssima octanagem para manter essa compulsão viva. Ele fica totalmente preso num laço infinito. Ele é estimulado de forma errada pelas vitórias que são cada vez mais raras, anestesiado sobre as perdas que viraram um simples custo de estar no jogo e instigado violentamente pelos quase ganhos. É uma prisão mental perfeita. Mas, evidentemente, a gente sabe que o mercado financeiro é uma força implacável, né? Ele não financia ilusões para sempre. O capital do Michael é finito. O dinheiro, uma hora acaba. E, eventualmente, a matemática cobra o preço de todo esse caos emocional. A conta bancária é corroída até o osso por essas perdas contínuas que ele vai empurrando com a barriga. E é exatamente nesse cenário de esgotamento total, de espancamento repetido pelo mercado, que a mente do Michael entra no estágio mais sombrio de toda a nossa análise. É aqui que a coisa fica realmente densa. Porque para entender a mecânica do que acontece com o Michael quando ele quebra de vez, as nossas fontes nos guiam para o trabalho fundamental de um psicólogo chamado Martin Seligman. Isso, uma pesquisa publicada em 1967 sobre o conceito de desamparo aprendido. A base experimental desse estudo é densa e francamente um pouco difícil de visualizar para quem gosta de animais, mas é crucial. Sim, o Seligman trabalhou com cães, colocando esses animais em recintos fechados onde o piso da gaiola aplicava choques elétricos neles. Choques inevitáveis no começo, né? Esse é o detalhe essencial do desenho da pesquisa. Na primeira fase, os pesquisadores programaram esses choques para serem absolutamente inevitáveis, independentemente do que o cachorro fizesse. Os animais, respondendo àquele instinto natural de sobrevivência, devem ter tentado de tudo para escapar no início. Corriam de um lado para o outro, tentavam saltar as barreiras, uivavam. Exato. Eles procuravam qualquer padrão no ambiente que fizesse a dor parar. Mas como a gaiola era projetada para anular todo e qualquer esforço, não importava o que eles tentassem, o choque vinha do mesmo jeito. E aos poucos, uma mudança cognitiva brutal aconteceu na cabeça desses cães. Eles internalizaram a crença de que não tinham nenhuma agência, nenhum controle sobre o ambiente ou sobre a própria dor, né? Eles desistiram. E a descoberta que chocou toda a comunidade de psicologia na época veio na segunda fase desse experimento. Os pesquisadores pegaram e removeram as barreiras físicas do recinto. Eles deixaram as portas escancaradas. Frearam os choques. Mas eles não fugiram. Não, eles não fugiram. Eles simplesmente deitaram no chão da gaiola e aceitaram os choques de forma passiva. Aquele condicionamento prévio de que nada adiantava simplesmente apagou a capacidade deles de agir, mesmo quando a saída estava bem na cara. Nossa, isso é de arrepiar. E a transferência desse estado mental lá dos anos 60 para o cenário do day trade moderno é assustadoramente precisa. Se a gente pensar nas perdas financeiras consecutivas do Michael, aqueles dias seguidos de conta no vermelho e fechamentos em prejuízo dolorosos. Esses dias de perda atuam no cérebro do Michael exatamente como os choques inevitáveis da gaiola de Seligman. Como o Michael estava operando pelo vício químico e não por um método racional, qualquer coisa que ele tentava fazer parecia dar errado. O mercado passava a impressão de ter uma vontade própria, tipo um monstro que só queria caçá-lo. A agência dele, a capacidade de tomar decisão é estraçalhada. E então, no gráfico financeiro, a gente chega no equivalente de abrir a porta da gaiola para os cachorros. É quando ocorre uma oportunidade clara de operação. Isso, um alinhamento técnico perfeito aparece na tela, sabe? Aquele padrão que o Michael estudou meses atrás, que tem uma probabilidade altíssima de dar ganho. A rota de fuga tá ali, piscando verde no monitor a um clique de distância. Mas o que ele faz? Ele congela. O desamparo aprendido já tomou conta da mente dele. Ele tá tão traumatizado. Tão afogado em traumas daquelas operações passadas, onde ele perdeu feio, que o córtex pré-frontal simplesmente não consegue mais enviar o comando motor para a mão dele clicar no botão do mouse. Ele cria um medo reverencial do mercado. E pior ainda, a atitude protetiva dele desaparece completamente.
Sabe o que é mais assustador aqui pra mim? É que a resposta culminante de toda essa jornada de dor não é a fúria contra a tela do computador. Não é a raiva. É a apatia fria e absoluta. É o abandono de si mesmo. É o momento em que ele para de usar o stop loss de vez. O Michael simplesmente solta o mouse, reclina a cadeira para trás e fica assistindo passivamente aqueles números da conta bancária despencarem até virar pó, como se estivesse assistindo um filme ruim que ele não tem como desligar. Ele entrega totalmente as rédeas do próprio destino financeiro. A mente dele o convenceu de que tentar lutar não faz mais a menor diferença. É uma aceitação física e dolorosa da própria ruína. Analisando toda essa trajetória, a gente vê que temos dois extremos biológicos destruindo o patrimônio. De um lado, no começo, a hiperatividade cega do vício, que faz a pessoa ignorar a dor porque ela precisa desesperadamente daquele estímulo dopaminérgico contínuo para ficar no jogo. E do outro extremo, no final, a gente tem o desamparo de Seligman, que tira qualquer pingo de esperança e transforma o operador num alvo estático e totalmente apático. O que nos obriga a perguntar é o seguinte: como é que os profissionais de verdade do mercado agem? Aqueles caras que sobrevivem por décadas construindo fortunas reais e consistentes, como eles conseguem escapar dessa dupla armadilha? Porque, sejamos francos, se essa fiação neurológica evolutiva é tipo um padrão de fábrica em todos nós seres humanos, os profissionais não são alienígenas. Com certeza não são. Eu mesmo já conheci vários e são pessoas normais. Eles têm o mesmo sistema límbico das cavernas e o mesmo córtex pré-frontal que a gente. Então, o que diferencia a estrutura de operação do cara que ganha dinheiro da do Michael? Olha, a diferença vital não está em simplesmente não sentir a dor da perda ou a euforia do ganho, porque isso é biologicamente impossível de desligar. A diferença está em construir sistemas inflexíveis que impeçam essa emoção de ditar a ação prática na hora do trade. O primeiro grande pilar deles é a racionalização brutal do prejuízo. Racionalização de que forma? O trader profissional não enxerga a operação que bateu no stop como um choque pessoal, sabe? Ele não acha que aquilo é um ataque do universo contra a própria inteligência dele. Ele pega aquela dor e converte ativamente em dado. Essa transformação em dado me parece ser a chave de tudo. Uma perda dolorosa deixa de ser um balde de água fria no ego e se torna apenas, sei lá, uma linha numa planilha de estatísticas no Excel. Exato. E eles fazem isso de forma muito intencional. O uso de diários de operações, por exemplo, que a gente vê direto nas nossas pesquisas, é um mecanismo desenhado para transferir aquela experiência emocional ruim, lá do sistema límbico, direto para o papel ou para a tela. O que força o córtex lógico a assumir o controle e analisar a perda. Precisamente. Ao encarar as perdas apenas como custos operacionais do negócio, custos matematicamente previstos dentro de uma janela de um mês, aquele prejuízo não gera um trauma no profissional. E sem o trauma acumulado dia após dia, não tem como desenvolver aquele desamparo aprendido do Seligman. A resiliência dos caras vem de tratar a perda com a frieza absoluta de um contador revisando uma nota fiscal. Entendi, mas espera. Se a perda racionalizada resolve a ameaça da apatia e da paralisia, como é que o profissional lida com a ameaça oposta, aquela do início do Michael? Porque o profissional também precisa desarmar a armadilha da dopamina e do excesso de confiança, né? Com certeza. Quando uma operação rende muito lucro, o instinto primitivo é se achar o dono do mundo, se achar invencível. E eles domam essa euforia adotando um pensamento que é puramente probabilístico. O Michael viu uma vitória como prova incontestável da própria genialidade divina dele. Sim, o profissional já sabe que o resultado isolado de um único trade, seja ele de ganho ou de perda, não significa absolutamente nada. É só um pontinho no gráfico. Se a estratégia dele lá no diário tem, sei lá, 60% de taxa de acerto histórico, qualquer ganho atual é apenas uma daquelas probabilidades matemáticas se materializando na tela. Ah, claro! Não é sorte, não é o universo sorrindo, não é magia. É estatística pura. Estatística pura e dura. E ao internalizar isso de uma forma muito profunda, aquele ganho enorme perde todo aquele brilho narcisista e perigoso. O cérebro do profissional não é inundado por dopamina de forma caótica porque o ganho já era, no fim das contas, o resultado esperado e mapeado. O fator surpresa é eliminado, sabe? E sem a surpresa, a montanha-russa da dopamina perde a força. Faz todo sentido.
E indo além até da teoria psicológica, a gente sabe que muitos operadores de alto nível delegam totalmente o controle justamente para não ter que lutar contra a própria biologia o tempo todo. Eles criam barreiras físicas mesmo. Eles programam plataformas para travar a conta e bloquear a emissão de ordens se eles atingirem tipo um limite máximo de perda no dia. Ou usam algoritmos de inteligência artificial para executar as ordens. Eles removem o poder do dedo humano no mouse. E ao fazer isso, eles transferem toda a decisão daquele momento estressante em que o mercado está aberto e que o sistema límbico quer reinar e fazer loucura para o final de semana, quando o mercado está fechado, tudo está calmo e o córtex pré-frontal pode desenhar a estratégia com clareza tomando um café. Nossa, o reconhecimento fundamental das próprias fraquezas como ser humano. O profissional entende que tentar lutar ativamente usando só a força de vontade contra milhões de anos de evolução é uma batalha perdida no longo prazo. O foco, então, é criar regras de conduta tão rígidas que o animal primitivo dentro da gente nunca tem a menor chance de assumir o volante durante o pregão. E assim eles conseguem sobreviver à savana do mercado financeiro sem virarem vítimas de si mesmos. É uma disciplina quase marcial. Pois é, uma jornada incrivelmente densa hoje pelos recantos mais obscuros da nossa própria mente financeira. Para consolidar essas fontes riquíssimas, a gente começou observando a tentativa instintiva daquele nosso avatar, o Michael, de fugir do contato com a dor, recusando assumir pequenos prejuízos no começo e simplesmente assistindo o incêndio tomar conta da cozinha. E a gente viu como a busca desesperada por aquela dopamina do começo, somada à ilusão química dos quase ganhos, transmutou o perfil dele. Ele deixou de ser um investidor tentando rentabilizar capital e virou um adicto caçando o próximo estímulo a qualquer custo. E, por fim, os choques contínuos da volatilidade o arrastaram lá para as profundezas do desemparo de Seligman, onde ele só deitou na gaiola. A paralisia e a apatia tomaram conta na frente de portas abertas. Tudo isso nos prova que o verdadeiro e maior adversário no mercado ativo, seja lá em qual ativo for, nunca foi o gráfico colorido ou a bolsa de valores. O mercado é apenas um espelho gigante e implacável, né? Ele vai refletir e amplificar qualquer desequilíbrio emocional ou qualquer falta de rigor sistemático que você levar com você. A blindagem real, de verdade, só surge quando você implementa métodos que são inegociáveis. E para fechar a nossa investigação de hoje, a gente quer propor uma reflexão maior para quem está ouvindo a gente agora. Uma ideia que extrapola um pouco as notas e os gráficos que discutimos e atinge o cerne do nosso comportamento no dia a dia. Pensa o seguinte: quando enfrentamos aquelas sequências terríveis de falhas em outras esferas da vida, seja tipo numa pequena empresa que não consegue engatar clientes, em anos de estudos exaustivos que não estão rendendo a aprovação que a gente quer, ou até naquela tentativa de construir ou consertar relacionamentos, qual é o nosso mecanismo de defesa instintivo? Há uma tendência em nós de agir como Michael adicto que dobra a aposta agressivamente em direções totalmente erradas, só movido por um vício cego de sentir que está tentando e recusando aceitar que perdeu tempo. Ou será que a nossa tendência é mais silenciosa, sabe? De sucumbir lá na gaiola de Seligman, internalizando que o mundo é injusto, que a gente não tem controle nenhum e adotando uma passividade paralisante bem na hora que novas portas se abrem na nossa frente. É uma dualidade pesada de se avaliar em si mesmo. Muito pesada. Mas reconhecer qual dessa engrenagem quebrada da nossa biologia é a que costuma assumir o volante da nossa vida nos momentos de estresse, talvez seja a única ferramenta verdadeira capaz de finalmente nos fazer levantar do chão e atravessar a porta aberta da nossa própria gaiola. Fica a reflexão para a gente digerir. Até a próxima análise profunda, pessoal!